Repercussão sobre o jogo entre Ceará e Atlético Mineiro, desfalques importantes para o jogo contra o Vila Nova e também retornos muito aguardados pelo torcedor para o próximo jogo na Série B. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje do Jogada do Vozão. Eu sou Daniel Farias e é um prazer receber você aqui com a gente em mais esse vídeo diário aqui do nosso canal, trazendo informações, análise e também bastidores sobre o Alvinegro de Porangabuçu, o Ceará Sporting Clube, mas vamos aos nossos assuntos do dia, começando com uma repercussão sobre o jogo de ontem contra o Atlético Mineiro. Já quero pedir para você deixar o seu like no nosso vídeo e também aqui embaixo deixar o seu comentário, o que foi que você achou do resultado, 2 para o Atlético Mineiro, 1 para o Ceará, e principalmente o que é que você achou da atuação do Ceará na partida de ontem contra o Galo lá na Arena MRV. Ceará saiu atrás, sofreu um gol ainda no primeiro tempo, conseguiu no segundo tempo buscar o empate, mas depois sofreu o segundo gol marcado ali pelo Renan Lodge e acabou saindo em desvantagem nesse primeiro jogo da quinta fase da Copa do Brasil de 2026. Queria fazer o destaque aqui para alguns pontos que me chamaram a atenção nesse jogo. Em primeiro lugar, o gol de empate do Ceará. Meus amigos, que golaço! A gente tem que elogiar a jogada do gol do Ceará, porque foi uma grande jogada. E a gente torce para que a gente veja isso mais vezes nos outros jogos, aquelas triangulações, aquelas trocas de passes entre os atacantes. Às vezes eu sinto um pouco de falta disso. Assistindo o jogo, não sei se você teve essa mesma impressão, mas o Atlético Mineiro conseguia trocar passes com uma facilidade muito grande, triangulações, tabelas, jogadas rápidas. Eu acho que o nível da Série A é isso mesmo, mas eu acho que falta aí disso ao Ceará, e quando eu falo que falta é porque eu percebo que o Ceará tem jogadores de qualidade para fazer isso, mas acaba não fazendo tanto, mas na jogada do gol fez isso. Gustavo Prado, gostei da partida dele, da postura dele dentro de campo. Foi uma das novidades na escalação do Ceará no jogo de ontem. Acho que ele foi bem, participou do lance do gol, começou a jogada. Fernandinho fez um passe espetacular de letra, entrou no segundo tempo e deu esse passe. E o Wendel Silva fez o que ele precisa fazer: finalizar na direção do gol e balançar as redes. Não fazia isso há 56 dias, a gente tinha falado sobre isso ao longo da semana, não é mesmo? Ele não marcava desde o jogo contra o Primavera, lá no dia 26 de fevereiro, e agora volta a marcar depois de quase 2 meses, um golaço mesmo do Wendel Silva. Então, destaque positivo para centroavante voltando a marcar numa grande jogada do setor de ataque. Outro ponto negativo é a lesão do Richard. A gente vai já falar sobre os jogadores que podem ficar de fora do jogo contra o Vila Nova, mas o Richard se lesionou ainda no começo do jogo, no primeiro tempo ainda, ali por volta dos 30 minutos, acabou sendo substituído e entrou o Bruno Ferreira. O lance da lesão do Richard foi uma finalização do Maicon, jogador do Atlético Mineiro. O Richard se estica para fazer a defesa, ele acaba caindo sobre o ombro, aí fica sentindo muita dor, tenta continuar por 3 vezes, mas não aguenta e o Bruno Ferreira entra. E aí, ali, ainda no primeiro tempo, o Galo consegue marcar o seu primeiro gol. O Bruno Ferreira acaba dando o rebote e o jogador do Atlético Mineiro completa para o fundo das redes, o camisa 9 do Galo, né? Enfim, o Ceará consegue um empate no belo gol que a gente falou. E aí aconteceu uma situação que me chamou a atenção. A gente até conversou sobre isso. Quero saber a opinião de vocês. Talvez o Mozart tenha mudado, nada que fugiu do padrão dele, mas acho que ele poderia ter usado um pouco mais, mas enfim. A gente fala do que a gente acha, do que a gente pensa, do que a gente considera, mas conhecendo o Mozart e a estratégia dele, eu acho que ele foi condizente, foi coerente com aquilo que ele tem como estratégia, sobretudo num jogo como esse difícil contra o Atlético Mineiro fora de casa. Ele mudou o meio de campo do Ceará e colocou 3 jogadores que eu acho que não agregaram muito. Ele colocou o Lucas Lima, colocou o Richardson e colocou o Vina. Esses 3 jogadores foram muito apagados. O Vina foi extremamente apagado, o Lucas Lima também. O Richardson só não foi mais apagado porque teve uma falta que ele acabou levando o cartão amarelo. Tinha feito outra no Bernard antes. Não estou criticando a estratégia do Moza nem esses jogadores, mas me chamou a atenção um assunto em específico. Mais uma vez, o Melk não foi acionado. No jogo da semana passada, no meio de semana, contra a Jacuipense, Melk sai do banco, faz uma jogadaça e marca o seu primeiro gol como profissional, um golaço.
os 2 jogos seguintes o Melk não sai nem do banco de reservas. Isso aconteceu contra o Londrina na Série B no domingo, e isso acontece mais uma vez contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Relacionado, fisicamente, nenhuma questão, pelo menos nada foi divulgado e ele não foi cortado em nenhum dos 2 jogos. Estava à disposição, mas não foi utilizado. Isso me chama a atenção. Não estou questionando a estratégia do Moza, não estou questionando que ele pode ter convicções, mas o Melk não é nenhuma alternativa para o Moza. Isso me chama a atenção, isso me chateia um pouco, isso me deixa com algumas dúvidas e com alguns questionamentos de quais seriam as razões para o Moza não utilizar o Melk nesses 2 jogos. Não consigo encontrar nenhuma resposta que seja aceitável. Quero saber de você, torcedor, o que é que você acha sobre isso, sobre a não utilização do Melk mais uma vez nesse jogo contra o Atlético Mineiro. E eu não estou dizendo que a presença do Melk talvez tivesse mudado o placar. Talvez tivesse mudado, mas é um jogador que entra e entra bem. É um jogador que faz a diferença, porque é um jogador objetivo, é um jogador incisivo, é um jogador que tinha acabado de marcar um golaço. E de prêmio ele recebe 2 jogos na geladeira, 2 jogos ficando só no banco de reservas. Não consegui entender isso. Queria muito que o Moza conseguisse explicar de maneira aceitável, assim, clara, coerente, mas não consigo, nas respostas do Moza, encontrar de fato uma explicação lógica para a não utilização do Melk. Não sei se é uma chateação só minha, mas quero saber também de você, torcedor alvinegro, que está aí do outro lado, acompanhando aqui, dia após dia, jogar do Vozão. O que você acha sobre isso? Se você concorda comigo ou se você discorda, e se você discordar, sinta-se à vontade para comentar, para trazer a sua visão, para trazer o seu argumento, mas estou trazendo aqui a minha visão particular, quero saber também a opinião de vocês sobre essa não utilização do Melk. Enfim, dito tudo isto, no fim das contas não foi um resultado tão ruim para o Ceará. A gente já sabia que seria difícil contra um time de Série A, contra o Atlético Mineiro, fora de casa. Então 1 gol de diferença de desvantagem apenas não é tão absurdo assim, ainda mais pela forma como foi o jogo. O Ceará conseguiu o empate e ali, numa desatenção talvez do lado direito da defesa, do Alex Silva, do Dieguinho, o Renan Lodge conseguiu marcar aquele 2º gol. Para o jogo da volta, que será no dia 13 de maio, ou seja, ainda tem tempo para o jogo da volta, o Ceará vai jogar em casa, na Arena Castelão, acredito eu, com uma boa presença de público, e desde já eu já lhe incentivo, torcedor, a ir para esse jogo, fazer um caldeirão, fazer uma festa bonita, fazer lotação na Arena Castelão. A gente tá com saudade desse clima, né, de festa, de estádio lotado. Acho que esse jogo contra o Atlético é a oportunidade de fazer isso, para tentar colocar pressão e o Ceará jogar dentro de casa com vontade de vencer e quem sabe sair com essa classificação na Copa do Brasil. Quero saber também se você já está confiante para esse jogo da volta. Mudando de assunto para a gente ir para a última parte do nosso vídeo, vamos falar sobre o jogo de depois de amanhã. Hoje é sexta, tem sábado e tem domingo o jogo contra o Vila Nova, às 6 horas da noite na Arena Castelão, jogo pela 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Ceará, que é o 3º colocado com 9 pontos, enfrenta o líder Vila Nova, que tem 11 pontos até aqui. Jogo bom, jogo importante contra um adversário que tem um treinador velho conhecido da gente, é o Guto Ferreira, o Gutinho. Tem um espaço aí guardado na memória dos torcedores alvinegros, título da Copa do Nordeste, enfim. Treinador que teve passagem aqui pelo Ceará, mas hoje em dia defende o Vila Nova e vive um bom momento lá no Vila. Vila, como a gente já disse, é o líder da Série A. Mas quero falar com vocês especificamente sobre possíveis desfalques e retornos que o Ceará vai ter. Começando os desfalques, porque a gente já falou. Richard, eu acredito que deva ficar fora. Nessa sexta-feira ele vai, enfim, retornar com a delegação aqui para Fortaleza e a gente vai saber mais detalhes sobre a lesão dele, se foi algo mais grave, se não foi, mas pela quantidade de dor que ele estava sentindo, eu acredito que ele não vai ter condições de jogo contra o Vila no domingo. Então, Bruno Ferreira deve ser o goleiro titular. E aí a gente traz também outros desfalques, que no caso é o Luiz Otávio. Luiz Otávio que sofreu essa lesão, o Ceará confirmou que foi feito um exame de imagem e constatado uma lesão muscular na coxa do Luiz Otávio. Resta a gente saber quantas semanas ele deve ficar de fora, mas será desfalque certo para o jogo de domingo contra o Vila Nova. Então esses 2 desfalques são as 2 baixas do Ceará. Por outro lado, 3 retornos, e retornos importantes, pelo menos na minha visão. Começando ali da volância. Zanocelo recuperado,
antes do esperado. Ele tinha sofrido uma lesão ligamentar ali no tornozelo e no joelho e agora volta a ficar à disposição e é um jogador que pode agregar muito para o Ceará nessa Série B, nessa Copa do Brasil, Copa do Nordeste, porque é um dos principais volantes do Ceará. Acredito que ele não vai voltar como titular, certamente isso não acontecerá, mas a longo prazo eu enxergo o Zanocelo formando a dupla de volantes do Ceará com o Dieguinho. Então já quero saber o que você acha sobre esse retorno do Zanocelo. Além dele, outros jogadores. Mateuzinho, que foi poupado dos 2 últimos jogos, controle de carga, volta a ficar à disposição. É mais uma peça ali para o setor de ataque. E outro é o Luca. Luca sofreu uma lesão no ombro em um treinamento do Ceará. Ele agora volta a ficar à disposição e é mais uma alternativa para o setor de ataque. Ele que tem sido reserva do Wendel Silva. O Wendel Silva que pode ganhar confiança depois de voltar a marcar. Marcou contra o Atlético Mineiro no jogo de ontem. Esses são os retornos, os desfalques e também uma análise desse jogo contra o Atlético Mineiro, mas quero saber o que você acha sobre esses assuntos. Deixa aqui o seu comentário, deixa a sua análise, deixa a sua percepção e a gente volta trazendo mais detalhes sobre esse dia a dia do Ceará, do Alvinegro de Porangabuçu. Conto com o seu like, isso ajuda demais a divulgação do nosso trabalho, o seu comentário também é muito importante para a gente. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito e também de compartilhar esse vídeo para outros torcedores do Alvinegro. Um abraço, torcedor, e até a próxima!